Todo mundo enfrenta obstáculos que precisa superar na vida, mas eles provavelmente não são nada comparados aos da mulher que teve que viver em uma sequoia de 55 metros de altura por mais de 2 anos, enfrentando de tudo, desde ataques de helicópteros até tempestades ferozes. Ficou intrigado? Bem, prepare o seu equipamento de segurança, porque hoje a gente vai ver a história inacreditável de Julia Butterfly Hill, a mulher que viveu em uma árvore por 738 dias. Para começar nossa história, temos que voltar aos anos 70, o ano de 1974 para ser mais preciso. Esse foi o ano em que Julia Lorraine Hill nasceu em Mount Vernon, no estado do Missouri. O pai dela era um pregador viajante, ficando brevemente em cada igreja que visitava. Pulando de cidade em cidade, a família nunca teve tempo para se estabelecer. Na verdade, até os 10 anos de idade, Julia viveu em um trailer de menos de 10 metros, com seu pai, mãe e 2 irmãos mais novos. Não é surpresa que o pequeno trailer era muito apertado. Julia mal sabia que viver, comer e dormir nesse espaço limitado seria o treinamento perfeito para o que estava por vir. Viver em um trailer também significava que Julia não tinha muitos brinquedos ou roupas, ao contrário das outras crianças da sua idade. Em vez disso, ela explorava rios e procurava por qualquer vida selvagem que a seguisse. Na verdade, a vida de Julia era tão diferente das demais que ela nem começou a escola quando fez 5 anos. Seus pais decidiram, com seu estilo de vida em movimento, que seria melhor para a jovem Julia estudar em casa, ou melhor, estudar no trailer. Mas, para ser justo, ela aprendeu a ler, escrever e resolver problemas de matemática, tudo no trailer da família. Porém, suas aulas favoritas aconteciam ao ar livre. A família inteira gostava de fazer caminhadas em florestas. Em uma caminhada, quando Julia tinha apenas 6 anos, algo incrível aconteceu. Enquanto ela caminhava pelos arbustos, uma borboleta monarca pousou no seu dedo. E o que foi mais surpreendente é que ela não se mexeu, descansando ali durante toda a caminhada. Seus irmãos ficaram tão boquiabertos que deram à irmã mais velha o apelido de Butterfly. Daquele dia em diante, ela ficou conhecida como Julia Butterfly Hill. Quando ela tinha 10 anos, sua família se estabeleceu no estado do Arkansas. Então isso significava que finalmente ela poderia começar a ir à escola. Julia estava finalmente aprendendo sobre a tabela periódica e o teorema de Pitágoras. Embora o cronograma escolar rigoroso também significasse que ela passava menos tempo explorando a natureza. Mas Julia se formou no ensino médio e foi à faculdade. Durante o seu tempo lá, a adolescente conseguiu sobreviver como modelo para uma empresa de roupas e trabalhando como garçonete de restaurante. Após um de seus turnos de garçonete, aconteceu algo que ia mudar a vida de Julia para sempre. Enquanto dirigia para casa, ela estava esperando em um sinal vermelho. Então, de repente, Julia e seu carro foram jogados para frente. Um motorista alcoolizado em alta velocidade bateu na traseira dela com um Ford Bronco. O acidente quase fatal deixou Julia acamada no hospital por semanas. Levou quase 1 ano de terapia intensiva para que ela finalmente recuperasse a capacidade de falar e andar. Durante sua longa reabilitação, Julia teve bastante tempo para refletir sobre a vida. Após meses de reflexão, ela chegou à conclusão de que a sua vida estava desequilibrada. Aos olhos dela, o seu passado amante da natureza tinha se tornado só uma lembrança. Em vez disso, a sua vida agora girava em torno de carreira e bens materiais. Embora isso parecesse aceitável para a maioria das pessoas, Julia estava mais interessada em dedicar o seu tempo a causar um impacto positivo no futuro. Não demorou muito para que essa amante da natureza cumprisse sua palavra. Logo após se recuperar do acidente, ela e alguns amigos fizeram uma visita a uma floresta de sequoias no condado de Humboldt, na Califórnia. Caso você não saiba, as sequoias, com a sua tonalidade marrom avermelhada, estão entre as árvores mais altas do mundo, muitas vezes passando de 90 metros. Isso é quase a altura da Estátua da Liberdade. As sequoias são tão extensas que podem criar ecossistemas inteiros. Sim, centenas de peças de flora, como samambaias, musgos e líquens, foram encontrados vivendo nas copas das sequoias. Isso, por sua vez, fornece alimento para enxames de insetos e anfíbios, que também chamam essas árvores de lar. Além disso, muitas outras espécies de pássaros e vários mamíferos, como morcegos e esquilos, fazem ninhos e encontram alimento entre a folhagem. Mas essa não é a única maneira pela qual as sequoias são extremamente úteis para o meio ambiente. Graças ao seu grande tamanho, longa vida útil
fértil e madeira resistente ao apodrecimento, as sequoias podem capturar pelo menos 3 vezes mais dióxido de carbono do ar do que as árvores comuns, antes de transformá-lo no oxigênio que respiramos. Essas gigantes essencialmente aspiram gases de efeito estufa. Abaixo da superfície, elas também ajudam. Normalmente, as raízes de uma sequoia não se estendem por mais de 3,60 metros no subsolo. Em vez disso, elas viajam para fora, às vezes se estendendo até 30 metros para fora do tronco. Esse enorme sistema permite que elas entrelacem suas raízes umas com as outras, fornecendo suporte e estabilidade para essa formidável flora. De maneira crucial, o sistema de raízes expansivo da sequoia também ajuda a unir o solo, mantendo-o ancorado no lugar. Além disso, suas raízes absorvem grandes quantidades de água do solo, evitando a saturação. Isso, junto com seus grandes troncos e copa densa, que ajudam a quebrar a força do vento e da chuva, reduzem muito as taxas de erosão do solo. E considerando que a erosão do solo reduz a capacidade da terra de absorver água, o que leva ao aumento do escoamento superficial e a um risco maior de inundações e deslizamentos de terra, isso acaba sendo muito importante. Ainda bem que temos as sequoias. Então, para resumir, as sequoias estão entre as árvores mais altas do mundo, criam ecossistemas inteiros, revertem as mudanças climáticas e previnem a erosão. Perfeito, né? E podemos dizer que Julia concordava. Depois de visitar a floresta de sequoias no condado de Humboldt, ela ficou tão impressionada que caiu de joelhos e começou a chorar, dominada pela sabedoria, energia e espiritualidade que a floresta lhe trouxe. E acho que é bem fácil compreender, considerando o quão incríveis são essas árvores. Infelizmente, nem todo mundo compartilhava o sentimento de Julia. Na véspera do ano novo de 1996, fortes tempestades atingiram grande parte do condado de Humboldt. As tempestades trouxeram muitas chuvas com elas. Agora, normalmente, isso não seria um grande problema. Porém, a chuva implacável fez com que uma parede de lama e pedras de 6 metros deslizasse pelas encostas da floresta e para a pequena comunidade de Stafford. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido, embora mais de 30 casas tenham sido danificadas ou destruídas. Para os moradores, estava claro de quem era a culpa. Eles tinham certeza de que a extração de sequoias pela empresa Pacific Lumber havia enfraquecido o solo, tornando-o vulnerável a chuvas fortes. Mas espera aí, vamos voltar rapidinho aqui. Empresa Pacific o quê? Tá, é hora de uma rápida aula de extração de madeira. Fundada em 1863, a empresa familiar, também conhecida como Palco, era amplamente elogiada pelas suas práticas florestais sustentáveis. Então, em 1985, Charles Hurwitz, um bilionário texano e chefe da Maxim Corporation, acabou adquirindo a empresa. Porém, os ambientalistas argumentaram que para financiar os 800 milhões de dólares de dívidas contraídas na aquisição, a Palco aumentou agressivamente a sua taxa de extração de sequoias. Agora, como já sabemos, um dos muitos efeitos negativos da extração de madeira é o maior risco de erosão do solo, que pode potencialmente desencadear eventos trágicos, como o deslizamento de terra em Stafford. Apesar disso, a Pacific Lumber se recusou a assumir responsabilidade. Em vez disso, a empresa disse que o evento foi um ato de Deus, e é claro que os moradores de Stafford não concordavam. Depois de oferecer aos moradores míseros $1.000 para cada, a empresa começou a extrair madeira da área restante da floresta ao redor de Stafford, incluindo a Stafford Giant, uma sequoia de 1000 anos e 55 metros de altura. Embora a empresa madeireira estivesse se envolvendo em práticas ambientalmente perigosas, os esforços legais para impedi-la falharam. Na década de 1990, restavam apenas 5% das florestas de sequoias da Califórnia. Foi aí que ambientalistas dispostos a cometer desobediência civil organizaram protestos nas florestas de sequoias, em um esforço para evitar sua destruição. Depois de ficar sabendo sobre a ameaça às suas amadas árvores, Julia se juntou ao Earth First, um grupo ambientalista radical que se opunha à exploração de madeira da Pacific Lumber no condado de Humboldt. No final de 1997, em uma tentativa de dissuadir a exploração madeireira cada vez maior na área, as táticas de interrupção do Earth First se tornaram cada vez mais intensas. A mais ambiciosa delas envolveu a Stafford Giant, a árvore gigantesca encontrada dentro da área florestal de propriedade da Palco. Membros do Earth First construíram 2 plataformas na árvore, com a esperança de que alguém pudesse fornecer uma presença humana na sequoia, evitando assim a sua destruição. Em dezembro de 1997, a Earth First estava procurando um voluntário para ficar na Stafford Giant. A previsão era de que levaria apenas algumas semanas instalado na árvore, até que a Palco desistisse e fosse para outra floresta. Mesmo assim, ficar numa sequoia por 2 semanas nas condições congelantes de dezembro não parece a melhor maneira de celebrar o Natal. Não é surpresa que ninguém ficou assim muito interessado. Então Julia, lembrando-se da sua devoção
preocupação em causar um impacto positivo no futuro acabou se apresentando. Seriam 2 semanas difíceis, mas no final valeria a pena se isso salvasse a Sequoia. Mas o que ela não sabia é que essa estadia na árvore seria muito mais longa e assustadora do que ela poderia imaginar. Então, em 10 de dezembro de 1997, a jovem de 23 anos começou sua escalada. Como a lua estava nascendo no momento em que ela estava subindo, os ativistas resolveram chamar a árvore de Luna. E assim como a lua, Luna também estava lá no alto. No total, Luna se estendia por cerca de 55 metros acima do solo, o que fazia com que essa árvore imponente tivesse a altura da Torre de Pisa. Para ter uma ideia da altura dessa árvore, dá só uma olhada nisso. Cara, pensa em como deve ter sido cansativa essa subida. Finalmente, depois de horas escalando, Julia chegou à plataforma. A escalada foi tão exaustiva que ela desmaiou na hora, mas essa foi a parte fácil. Agora vinha a tarefa não tão simples de realmente viver numa árvore. Julia tinha 2 plataformas na árvore. A mais baixa das duas, encontrada a cerca de 30 metros de altura, era uma placa de madeira de 1,80 por 2,40, que servia como seu espaço para viver. Para contextualizar, isso é cerca de metade do tamanho de um quarto médio, e não é surpresa dizer que esse também não era o espaço mais sofisticado. Uma lona azul foi amarrada ao tronco para servir como teto, e quanto à cama, bem, tudo que Julia tinha era um saco de dormir. Uma outra plataforma, a uma altura de 55 metros, era usada como um espaço de armazenamento, seja equipamento de escalada, roupas extras, produtos de limpeza ou comida. Esse lugar tinha tudo que Julia precisava para passar o seu tempo na árvore. E por falar em comida, você deve estar se perguntando como ela conseguia mantimentos a toda essa altura. E antes que a sua mente se distraia com pensamentos dela devorando pássaros, Julia, sendo uma guerreira ecológica, era vegana. Então, uma vez por semana, uma equipe de apoio de 8 membros na base da árvore içava comida e suprimentos usando o sistema de polias. Normalmente, a dieta dela consistia em frutas e vegetais crus, embora ela também tivesse um fogão de acampamento e utensílios de cozinha, que permitiam que ela preparasse pratos como seu famoso e delicioso ensopado de batata e abóbora. Pensa bem, deve ser legal ter essa vista enquanto você janta, mas, como você sabe, essa comida tinha que ir para algum lugar. Entendeu o que eu quis dizer, né? Felizmente, para quem ficava lá embaixo na base da árvore, não era preciso se preocupar com alguma coisa caindo nas suas cabeças. Em vez disso, Julia fazia suas necessidades em um balde forrado com sacos de lixo, que era lacrado e baixado ao chão quando sua equipe estava presente. E se você não achou isso nojento, Julia mal conseguia se lavar. Que chance você tem de encontrar um chuveiro numa árvore? Em vez disso, a pobre Julia teve que se contentar com uma pequena bacia de água, que ela usava para um banho de esponja ocasional. E eu quero dizer muito ocasional. Nos primeiros meses na árvore, ela tomou banho apenas 3 vezes. E o que é curioso é que quando Julia tomava banho, ela não lavava as solas dos pés. Pode parecer nojento, mas as solas sujas dela grudavam melhor na seiva da árvore, permitindo que ela se movesse pela copa sem medo de cair. Com certeza o Tarzan ficou orgulhoso. Conforme as semanas se transformavam em meses, Julia permanecia na árvore. Então, o que estava acontecendo? Afinal, esse período na árvore deveria durar apenas algumas semanas. Bem, infelizmente para Julia, a Palco estava se recusando a ceder. Agora, o que era pior para a empresa madeireira é que conforme os meses passavam, o feito alucinante de Julia estava se tornando cada vez mais digno de notícia. Quando a primavera chegou em 1998, ela praticamente se tornou uma celebridade. Na verdade, a maioria dos seus dias na árvore eram normalmente gastos lendo as centenas de cartas que fãs mandavam, bem como concedendo entrevistas de rádio por meio do seu celular movido a energia solar. Repórteres e fotógrafos até enfrentaram a escalada de 2 horas só para conseguir chegar perto da estrela. A essa altura, Julia era a rainha da floresta. Na verdade, não eram só pessoas comuns que estavam querendo fazer uma visita a ela. As cantoras e ativistas Joan Baez e Bonnie Raitt também deram um pulo por lá, quer dizer, uma escalada. Joan Baez disse que essa foi uma das experiências mais marcantes de sua vida. Sim, o extraordinário trabalho de ativismo de Julia Hill estava atingindo alturas impensáveis, bem como os 55 metros de altura em que ela se encontrava. Mas assim como a popularidade de Julia estava aumentando, também aumentavam as ameaças contra ela. Para contextualizar, a década de 1990 foi uma época em que as tensões entre madeireiros e ativistas estavam no auge. Em 1997, policiais do condado de Humboldt passaram cotonetes embebidos em spray de pimenta nos olhos dos ativistas que estavam ao redor das árvores. Os caras realmente não estavam para brincadeira. Um ano depois, David Chain, entre vários outros ativistas, estava protestando nas florestas do condado de Humboldt quando o desastre aconteceu. Um madeireiro chamado Arlington Ammons estava ficando cada vez mais furioso com a presença de manifestantes na
floresta. Ativistas até o gravaram xingando e fazendo ameaças. Infelizmente, essas ameaças logo se concretizaram. Aparentemente, depois de avistar um grupo de ativistas sentados para almoçar, Arlington começou a cortar uma sequoia de mais de 40 metros. Ao cair, a árvore desabou sobre Chain, e como você pode imaginar, isso não terminou nada bem para ele. Incrivelmente, apesar da montanha de evidências contra Arlington, o distrito do condado de Humboldt decidiu não acusá-lo pelo falecimento de Chain, atribuindo a tragédia à má sorte. Então você já percebeu que as florestas de sequoias do norte da Califórnia não eram um lugar seguro para ficar no final dos anos 90, especialmente se você estivesse acampado em uma sequoia. E é justo dizer que não demorou muito para que a vida de Julia também estivesse em perigo. Em uma manhã, enquanto ela ainda estava acordando, a ativista notou algo estranho. Havia um zumbido cruel se aproximando cada vez mais. E embora sons estranhos sejam comuns na cidade, não é algo que você esperaria ouvir quando está sozinho a uma altura de mais de 30 metros acima do solo da floresta. Conforme o som se aproximava, Julia começou a ser levada pelo vento. Então, de repente, com Julia desesperadamente agarrada à árvore, lá estava ele zunindo acima dela. Era um helicóptero enviado pela Palco com a intenção de intimidar Julia e danificar a árvore. Embora em certo momento o helicóptero tenha voado para longe, os problemas de Julia estavam só começando. Imaginando que a próxima etapa para abalar Julia era cortar os seus suprimentos de comida, a Palco efetivamente isolou a árvore. Por nada menos que 10 dias, a área ao redor de Luna foi isolada, enquanto 3 seguranças ficavam na base da árvore, impedindo que qualquer pessoa levasse suprimentos para Julia. Conforme os dias passavam, ela estava ficando com pouca comida e seu telefone estava ficando sem bateria. Como sua última alternativa, ela ligou para alguns colegas ativistas para bolar um plano astuto para parar o cerco. Vários ativistas subiram até uma colina perto de Luna, onde pularam e gritaram na tentativa de chamar a atenção dos seguranças. Com os guardas distraídos pela visão e os sons estranhos, outros companheiros de Julia rapidamente prenderam uma bolsa de suprimentos na corda que ela conseguiu puxar para cima antes que qualquer um dos guardas notasse. Tacada de mestre. Mas a vitória logo ficaria ainda mais doce para Julia. Envergonhados por terem sido enganados, os seguranças decidiram que era melhor fazer as malas e deixar a floresta. Parecia que ninguém poderia igualar a determinação e resiliência de Julia. Porém, as práticas de intimidação da Palco não eram a única ameaça aterrorizante que ela enfrentava. Não é de surpreender que viver no alto de uma árvore sem nada para mantê-la confortável, exceto uma lona e um saco de dormir, não seja muito luxuoso, especialmente no inverno. Durante os meses mais frios, as temperaturas caíam para 4 graus. A exposição a essas condições frias por um longo período pode levar à hipotermia, onde o corpo perde calor mais rápido do que consegue produzi-lo. E considerando que a hipotermia pode ser fatal, não é algo que você queira experimentar quando está empoleirado a 55 metros de altura no ar. Felizmente, ao se enrolar no saco de dormir, deixando só um pequeno buraco para respirar, Julia quase sobreviveu às condições geladas. Porém, as coisas iam piorar. Ela também teve que enfrentar tempestades violentas. Um evento em particular do El Niño atravessou a floresta com ventos de 145 km por hora, que duraram cerca de 16 horas. Nas palavras da própria Julia, imagine que você está em um cavalo selvagem. Agora coloque esse cavalo em um barco no mar no meio de uma tempestade, e depois coloque-o a 55 metros de altura. Parece aterrorizante. Temendo por sua vida, Julia agarrou o tronco da árvore e começou a rezar. Ela desmaiou, mas milagrosamente acordou mais tarde ainda agarrada à sequoia. Ela tinha sobrevivido à tempestade. Claramente, nada poderia quebrar o vínculo entre Julia e Luna. Inicialmente, a Palco se recusou a negociar com Julia. Como seu CEO John Campbell explicou, ela estava infringindo a lei. Ela estava invadindo propriedade. E você não negocia com pessoas que estão infringindo a lei. Porém, conforme os meses se transformaram em anos, e nada, nem helicópteros nem tempestades crescentes conseguiram desencorajar Julia, a Palco finalmente admitiu sua derrota. No final de 1999, uma resolução foi alcançada. A Palco concordou em preservar a Stafford Giant, bem como todas as outras árvores em um raio de mais de 60 metros. Em contrapartida, Julia desocuparia a árvore. Porém, como parte do acordo, ela e seus apoiadores também pagariam $50 mil à Palco para compensar a perda de receita com exploração de madeira na área. Felizmente, a empresa decidiu que seria melhor doar quantia considerável para que a Humboldt State University conduzisse estudos florestais. Com o acordo em vigor, Julia finalmente pôde deixar Luna, segura de que a árvore não seria derrubada e transformada em papel. Em 18 de dezembro de 1999, 738 dias depois de ela subir na sequoia, Julia finalmente desceu. Até que enfim, quem sabe por mais quanto tempo ela poderia ter ficado. Será que ela
ia começar a se tornar parte da árvore. Você consegue imaginar ficar na copa de uma árvore por mais de 2 anos? Eu acho que eu não ia aguentar 10 minutos sem chorar pela minha mãe. Não é surpresa que quando Julia finalmente desceu da árvore, ela caiu de joelhos na lama exclamando: "Nós conseguimos." Não, Julia, na verdade você conseguiu. Apesar de ter derrotado a Palco, o trabalho dela estava longe de acabar. Ela continuou advogando contra esse tipo de prática em várias aparições em talk shows. Além disso, ela se tornou autora, palestrante motivacional e cofundadora da Circle of Life Foundation, uma plataforma que produz turnês de palestras, eventos ecológicos, visitas a salas de aula e workshops. Porém, apesar de todo o seu bom trabalho, nem todos eram defensores da causa ecologicamente consciente de Julia. De forma trágica, em novembro de 2000, menos de um ano depois de Julia ter deixado a árvore, Luna foi cortada. Vândalos armados com uma motosserra abriram um corte profundo de mais de 80 centímetros ao redor da base, pouco menos da metade da circunferência do tronco. Felizmente, depois que o corte foi tratado com remédio herbal e a árvore foi estabilizada com cabos de aço, a velha Luna se recuperou completamente. Ainda assim, isso mostrou que, apesar de todo o heroísmo de Julia, a sua luta estava longe de acabar. Em 2002, Julia, junto com vários outros ativistas, fez um protesto em frente aos escritórios da Occidental Petroleum, na cidade de Quito, no Equador. Dessa vez, ela não protestava contra a exploração de madeira, mas contra um oleoduto planejado que atravessaria uma floresta repleta de pássaros raros. Infelizmente, nessa ocasião, o protesto não deu certo, já que Julia foi detida pelas autoridades equatorianas e então deportada de volta para os Estados Unidos. Não satisfeita com seus esforços, ela estava de volta mais uma vez em 2006, dessa vez para proteger a South Central Farm em Los Angeles. Com 5 hectares, a South Central Farm era uma das maiores fazendas urbanas dos Estados Unidos, fornecendo um espaço comunitário para jardinagem e fonte de alimento para cerca de 350 famílias. No entanto, apesar da sua importância para a comunidade local, a fazenda foi vendida em 2004, com os fazendeiros despejados em 2006. Como um último esforço para salvar a fazenda, Julia e outros manifestantes ficaram em árvores por 3 semanas. Considerando a experiência anterior dela, isso deve ter sido moleza. Mas mesmo assim, apesar do trabalho dos ambientalistas, a venda da South Central Farm ainda foi realizada. Desde então, Julia permaneceu em grande parte fora dos holofotes, mas mesmo hoje o seu legado continua forte. Ela foi tema de vários documentários, entrevistas e livros, incluindo seu próprio livro de memórias do ano 2000, chamado The Legacy of Luna. Além disso, ela é mencionada em músicas do Red Hot Chili Peppers e Neil Young, e também inspirou o episódio de Os Simpsons, Lisa the Tree Hugger. Mas o mais importante é que a devoção dedicada de Julia à causa inspirou toda uma geração de ativistas ambientais que admiram seu trabalho. Bom, antes de a gente finalizar, pensa no que você pode tirar dessa história. A lição que Julia nos ensina é simples: não importa quem você seja na vida, se você for determinado e resiliente o suficiente, pode alcançar qualquer coisa que se propuser, não importa o quão alta a escalada possa parecer. E com tudo isso em mente, quem sabe no futuro um dos seus feitos extraordinários esteja em um episódio de Os Simpsons. Ou ainda, já pensou eu fazendo um vídeo sobre você? E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Qual parte dos 738 dias de Julia na árvore mais te inspirou? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.